Pinhas. Quem foi Pinhas? Mas você falou alguns dias que foi o Marcílio. Poxa, Pinhas ele era sobrinho de Moshe, né? Um sacerdote. E o significado da palavra Pinhas, né, não se sabe ao certo a origem. Mas aí tem duas linhas. Ele pode ser de origem egípcia ou de origem hebraica. Para as duas vertentes, existem significados que condizem com o que os sábios dizem a respeito. Então, dentro da ideia egípcia, né, o nome Perhanassi significa aquele que é da cor do bronze. Ou seja, provavelmente era um cara moreno, como eu, como o Valteci, né, da cor de bronze, um cara bronzeado. Esse Pinhas que matou lá o... Isso. Só que a cor do cobre, né, a cor do bronze, e a palavra, né, que é bronze, ela também tem uma similaridade com a palavra Nahash, que é cobra. Então, no hebraico, o nome ele sofre uma alteração para Penahash. O que é Penahash? Boca de serpente, boca de cobra. Aí, poxa, dá uma conotação negativa, né? Boca de cobra, boca venenosa. Mas serpente, cobra, dentro da literatura mística, ela está ligada à mente, ao conhecimento. Então, naquele contexto, quando você chama alguém de boca de serpente, o que você está falando? Essa pessoa fala com propriedade. É uma pessoa que fala com conhecimento, com astúcia. Então, as palavras dela tanto podem produzir destruição, como podem produzir cura. Porque do mesmo veneno da cobra não vem o antídoto. Sim. Se você for picado por uma cascavel, você precisa capturar a cascavel, né, para tirar da própria veneno um antídoto. Então a cobra ela tem essa ideia de neutralidade. Por quê? Porque o conhecimento é neutro. O conhecimento ele não está preocupado em ser bom ou ser mal. O conhecimento ele está preocupado em ser verdadeiro. No mundo do conhecimento não existe esse conceito de bem e mal. O que é bem e mal? Bem e mal são as nossas intenções, né, no adquirir desse conhecimento. Por que eu busco esse conhecimento? A gente tem um exemplo da bomba atômica, por exemplo. O Einstein ele descobriu, né, uma forma de construir a bomba atômica. Isso aí é a área do Valteci. Se eu omitir, você me corrige. Não é isso? Ele descobriu a forma como produzir. Mas ele nunca quis que se produzisse uma bomba atômica. Ele simplesmente desenvolveu toda a teoria, e aí veio o Oppenheimer, falou, caraca, dá para fazer um estrago, entendeu? E construiu a bomba atômica. Tá entendendo? Então, o conhecimento em si, o conhecimento atômico, ele é verdadeiro. Não é? A forma de produzir energia, ela existe desde antes da própria humanidade. Tá aí? A energia atômica, o próprio universo. O próprio Sol. O próprio Sol é um difusor atômico, né? Enriquecimento do urânio. Exatamente. Então, assim, o conhecimento em si, ele não tem a intenção de gerar uma bomba. E ele também não tem a intenção de gerar um remédio. Ele tem simplesmente a intenção de ser. Porque ele é. Então, o que você sabe não te define. Pessoas podem ser altamente inteligentes e totalmente apáticas. Enquanto uma pessoa pode ser altamente simplória e um poço de sabedoria. Porque o conhecimento é algo que você constrói a partir da sua experiência de vida. Então nós temos aqui Pinhas como um símbolo daquele que sabe a plenitude do conhecimento. E que por mais que a intenção primordial do conhecimento seja promover a bondade, né, porque não o conhecimento em si, mas a intenção de obter o conhecimento é para quê? Por que o ser humano começou a desenvolver tecnologias, começou a entender a natureza, começou a construir os valores morais, sociais, de família? Por quê? Para preservar a sua própria existência. Melhoria de vida. Tá entendendo? Então, eu preciso manter a minha existência
né? Preciso também manter a existência daqueles que me beneficiam, né? E aumentar o meu território para que os meus inimigos fiquem mais afastados. Tá entendendo? Então, eu vou me relacionar com o meu vizinho, vou me relacionar com outros povos, outras nações, e assim a gente vai usando conhecimento, trocando informação para construir uma civilização, né, que possa progredir através do conhecimento. Porque o conhecimento ele é como um rio que jorra, ele nunca para. Mas aí vem a ganância do homem. Tá entendendo? Ele começa a usar o conhecimento como uma forma de possuir, né, uma forma de consumir, uma forma de escravizar o outro. E aí você começa a entender que, peraí, a maldade não está no ato de saber. A maldade está em quem faz. E às vezes a maldade ela é necessária para que aquilo continue existindo. Ah, mas como assim? Se a nossa intenção original não é produzir bondade? Tá entendendo? Então, quando Pinhas vê a mortandade no meio do povo, vê o Zinri e Cosbe, né, na tenda, cometendo uma promiscuidade, ele entende que a causa daquela mortandade é essa situação de imoralidade dentro do povo. O que ele faz? Ele, não, vou ser bonzinho, porque eu sou bom, então deixa Deus vai tratar com você. Ele pegou a lança e travou e traçou os dois. Tá entendendo? Ultrapassou os dois. Então ele se valeu da sua ira, dos seus sentimentos negativos que o assolaram naquele momento, e ele foi fazer o quê? Foi fazer um ato de severidade. Mas nesse ato de severidade, ele trouxe então a bondade que estava escondida. Tá entendendo? E qual foi essa bondade? O fim da mortandade. Então ele foi lá e cortou o mal pela raiz. É um câncer. Ele não olhou para a raiz como se fosse algo que precisasse ser cultivado e que tem o direito de existir. Se você tem um jardim, você quer o que no seu jardim? O que você faz quando entra a erva daninha? Você arranca ela. Então você é uma pessoa má. Não. Você é bom com as flores. Você é bom com as flores. Mas espera aí, a erva daninha também não é uma planta? Também não tem o direito de existir? Não é um ser vivo? No meu jardim, não. Exatamente. No meu jardim, seu jardim é você quem constrói. A planta ela tem o direito de existir onde ela quiser. Não no meu jardim. Não no meu. Tá entendendo? Porque esse território é meu. É meu. Existe uma natureza aqui, sim. Mas essa natureza, ela foi entregue, essa porção de natureza que me cerca, foi entregue a mim. O Deus desse cenário sou eu. Sou eu quem crio este mundo aqui. Tá entendendo? Porque você, diante da natureza ao seu redor, você é um co-criador. O Criador, ele te deu todas as bases. Porque quando a gente vai comer pão, a gente fala, bendito és tu, eterno, que bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que faz nascer o pão da terra. Deus faz nascer pão da terra? Não. Tá É o entendendo? homem que faz. Deus, ele faz nascer o trigo, mas o trigo, ele nasceu com uma finalidade, se tornar pão. Tá entendendo? Então, o Eterno, ele criou, né, todos os recursos necessários, a natureza provê todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Só que ela também provê todos os recursos necessários para a nossa destruição. É ou não é? Não existem plantas venenosas, não existem espinhos e abrolhos pelo caminho da vida, não existem enchentes, não existem furacões, porque a natureza, a ideia da natureza é se controlar, é se autorregular o tempo todo. Se uma coisa não está legal, ela vai fazer o quê? Ela vai tratar. Então, viver em harmonia com a natureza é fazer com que você e a natureza vivam em unidade. Mas quando você vem, desmata tudo, constrói civilizações e vai lá e prostitui a terra, tá entendendo? E começa a acumular lixo, e começa, tá entendendo? Toda essa coisa do progresso, né? Vai aumentando a população humana, você vai sufocando aqueles recursos.
E aí quando você tira todas as árvores de uma região para construir cidades, a gente tem aqui um exemplo. Petrópolis, qualquer chuvinha lá, é uma enchente. É uma enchente por quê? Porque o fato de você ter o poder de modificar, o fato de você poder modificar a natureza ao seu redor, não significa que você vai transformar a natureza. Porque a natureza ela não vai. Nós é que sofremos transformações. A natureza não, ela é estática. Ela simplesmente se adapta, ou seja, nós nos adaptamos, então ela cresce. Hoje mesmo eu em casa, você deu saudade da infância, o que eu fiz? Fui lá no Google Maps e fui lá na fazendinha que eu nasci. Andei tudo lá, pelo Google Maps, fui aqui. Tá entendendo? Mudou tudo. No Street View. Tinha colônia. Né? Oi? É o Street View. Isso. Fui caminhando, atravessei a mata, tá tudo lá. As mesmas árvores, a mesma estrada. Aí eu cheguei aonde era a colônia. O que não tá mais lá? As casas. As casas, as construções. Tá entendendo? A estradinha que passava em frente à colônia, a cerca, a porteira. Tudo que o homem colocou ali, naquele pedaço, saiu. Saiu, a fazenda acabou. Pena que o satélite não atualiza, né? Mas as árvores que estavam lá muito antes de eu nascer vão continuar muito depois. Então a natureza ela te cede um espaço para que você possa sobreviver dentro dela, extrair recursos dela. Mas quando você viola essa harmonia, ela vai corresponder. Tá entendendo? E ela não é boa e nem má por isso. Ela é simplesmente um conjunto de leis que vão o tempo todo estar buscando manter o equilíbrio. Porque essa é a nossa jornada aqui, buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio nos meus relacionamentos, buscar o equilíbrio psicológico, o equilíbrio emocional, buscar o equilíbrio com o meio ambiente, com a natureza, buscar o equilíbrio com tudo. Então, o equilíbrio é o ponto alto da nossa existência. Não é o extremismo de um lado ou o extremismo do outro. Na verdade, a gente pode comparar aqui um morro. Né? Então, aqui, nós temos um morro. Temos aqui o pé do morro, que é um lado extremo. Temos um equilíbrio e temos o outro extremo. Tá entendendo? Então, a gente pode viver nesse raso, né, olhando o outro como um distante. Tá entendendo? Porque eu estou desse lado, o outro está do outro. Então ele está distante de mim, não existe ligação aqui. Mas o que é buscar o equilíbrio? É buscar uma ponte e um ângulo em que você veja as duas coisas a partir de uma mesma ótica. Está entendendo? Então a busca pelo equilíbrio é fundamental no desenvolvimento de qualquer pessoa. Em tudo você tem que buscar o equilíbrio. Você já começa precisando de equilíbrio. Porque se tu não souber equilibrar o teu próprio corpo, tu não aprende a andar. O que é andar? Andar nada mais é do que encontrar um eixo, né? Como chama dentro do mês? Um vértice, né? Um vértice, um eixo central. É o eixo mesmo, é o eixo de simetria. É isso aí. Então assim, você precisa encontrar um eixo em que você não penda nem para um lado e nem para o outro. Então você já está de pé. Mantendo esse eixo, você consegue ir para qualquer direção. Então o equilíbrio está aí. E o que Pinhas fez? Ele foi aquela pessoa que trouxe o equilíbrio para o meio do povo. Ele não ficou na extremidade da santidade, da bondade, da benevolência, permitindo que tudo aconteça, contanto que eu não participe, está tudo certo. A gente não tem essa mentalidade? Não, é só eu não ir no baile funk, é só eu não ir jogar bola, é só eu não ir isso, só eu não ir aquilo, está tudo certo. Então eu estou aqui, então cada um faz a sua vida o que quiser. Mas ele não, ele teve aquela atitude de invadir o território alheio e modificar aquela situação. Por quê? Porque aquela situação ela tinha um propósito, que não era somente o de existir, era de trazer fim ao que já estava estabelecido. Então, para manter a existência, eu precisei sair da minha esfera de bondade e entrar na esfera da severidade. Tá entendendo? Então, nós temos aqui a esfera original. Aqui o nosso desejo é viver aqui, o tempo todo. Aquela atitude, então, de Pinhas foi uma atitude de equilíbrio, então, né? Oi? Sim, ele restaurou o equilíbrio. Ele restaurou o equilíbrio. Então nós temos aqui a esfera da bondade.
da benevolência. Nosso desejo é o tempo todo ficar aqui. Né? O nosso desejo é voltado aqui a esse lado. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso esforço. Ou seja, esta é a causa, este é o efeito. Tá entendendo? Então, assim, ou também pode ser o contrário, tá? Esse pode também ser a causa e este é o efeito. Depende de qual ótica eu estou olhando. Eu quero manter bondade para poder continuar avançando no meu trabalho, ou eu quero trabalhar para poder chegar a um conforto? Tá entendendo? Olha o dilema. De que lado? Vamos identificar de que lado você... de que lado vem a tua ótica aqui? Eu quero trabalhar para chegar no conforto. Então você quer trabalhar para chegar no conforto. Tá entendendo? Então, olha só, a tua ótica parte do lado esquerdo, típico da mulher. Trabalhar para chegar no conforto. Eu olho pelo lado direito. Sério mesmo? Eu quero ter conforto para querer trabalhar. Eu trabalho para pagar o que eu já tenho. Eu não. Outros trabalham para conquistar mais. Não é isso? Eu trabalho para ir em busca daquilo que eu não tenho, então eu vou trabalhar. Então ele está desse lado aqui, do lado do esforço, do lado do trabalho, do lado da muquiranagem, né? daquela ideia de receber, tá entendendo? Daquela ideia de manter a sua existência, aquilo que eu estava falando antes de começar a aula, conatos. Né? Então, assim, eu quero manter a minha existência e eu vou olhar para essas coisas, a bondade, a sabedoria e a vitória como algo lá do outro lado. Porque eu estou aqui. Eu estou aqui em Rhodes, eu estou no esplendor, então eu recebo, eu fico olhando para a vitória. O que é o Esode? Aquele humilde. Por que Esode, desculpa, por que Rhodes, inclusive é a origem do meu nome, Rodrigo, por que ele está desse lado aqui se ele, poxa, é tipificado, o arquétipo dele é Aarão. Aarão foi o homem mais humilde, mais manso. Né? E aqui nós temos o Jacó. Isaac. Temos Isaac. Por que essas esferas estão do lado negativo da coisa? Tá entendendo? Por quê? Porque Rode é aquele, ele olha para Netza. Rode, ele é aquela pessoa humilde que olha a glória, a riqueza do outro, ele olha para as conquistas do seu vizinho e ele contempla isso. Então ele é o esplendor. Ele se alegra na luz que vem do outro. Já o Netza, ele emana sua própria luz, ele processa a sua luz, ele produz os seus próprios frutos. Rode não, ele está naquela condição de receber daquilo que Netza, o vitorioso, doa. Tá entendendo? Aqui o chefe, e o patrão e o empregado. Tá entendendo? E aí vem Gevurah, que é a retenção, né? Essa coisa da severidade. Só que ele olha para a bondade como algo além dela. Por quê? Porque a bondade está doando. Olha, o cara é bom ficar dando dinheiro para todo mundo, ficar bancando churrasco para os outros. Não, eu quero dinheiro no meu bolso. Não é que teu pai fala, meu Deus, é o meu Banco do Brasil, não é isso? Então eu quero para mim. Esse aqui não fica. Então são opostos. São opostos. Só que se um não buscar pelo outro, ele perde seu sentido. Por exemplo, se esse humilde aqui, se a humildade não tiver nenhum desejo de conquista, de vitória, se torna um pobre coitado que vive de tapete dos outros. Tá entendendo? E aqui também, o Gevurah, se ele não busca também a bondade, a benevolência, ele se torna uma pessoa insuportável. E do outro lado também. Tá entendendo? Então uma coisa precisa ir em direção à outra. Tá entendendo? Um entendimento sem sabedoria é uma pessoa altamente inteligente. O cara é altamente inteligente, o cara tem uma inteligência fenomenal, mas ele não tem sabedoria na sua vida. Da prática, são assim os grandes poetas, artistas que levam uma vida totalmente devassa, que tem muita inteligência, tem muita inspiração, tem muita compreensão, mas não tem sabedoria de administrar. Não tem aquela coisa dos 27, artista, ídolo do rock, quando chega numa certa idade, morre. Tá entendendo? E morre sempre com overdose e tal. E tem, às vezes, grandes artistas têm vidas miseráveis.
miseráveis, totalmente abandonados, o próprio Raul Seixas, que Deus tem, né? Foi um dos maiores poetas da música brasileira, mas morreu numa situação deplorável. Por quê? Porque tinha muita inteligência, processava muito bem as informações, mas não buscava sabedoria. Então, eu estou nesse lado aqui, olhando o outro com aversão. Não, eu não quero me relacionar com o outro lado. Tá entendendo? Então, se você quer trabalhar para chegar a isso, você está buscando uma comunhão aqui. Você está buscando um objetivo. E aquele que está desse lado, ele já tem uma satisfação plena com ele. Tá entendendo? Então, eu quero isso aqui, para que eu possa me desenvolver. E o outro não, eu quero me desenvolver para que eu tenha isso aqui. Tá entendendo? São dois caminhos que, na verdade, são um só. São um só. Um está indo, o outro está voltando e está tudo certo. São rotas bifurcadas. E aí, Pinhas, ele sai dessa esfera de bondade e vai em direção à esfera da severidade. Quando ele vê o equilíbrio sendo perdido, então ele faz essa transição, ele caminha, né, da sua santidade, da sua serenidade, da sua espiritualidade, e ele então identifica que ele precisa sair desse ponto e transitar até esse ponto. E nesse ponto é que ele vai gerar o equilíbrio. A busca pelo equilíbrio, que é diferente. Ou seja, todas as ações feitas dentro dessa esfera, toda a ação de severidade, né, toda a ação de compreensão, ação de severidade e ação de esplendor, ação de esplendor, posso dizer, humildade, né, e ações de moralidade, tá entendendo? Vão produzir aspectos desse lado. Só que para que eu saia desse lado e transite por eles, eu preciso passar por onde? Pelo meio. Pelo meio. E esta coluna do meio é o resultado desses dois lados. Então, eu não tenho que buscar, se eu estou aqui em Hormá, eu não tenho que buscar compreensão, porque essas duas coisas, elas são ligadas intimamente. Uma coisa já é resultado da outra. Então, quando eu adquiro a sabedoria, a própria sabedoria vai me trazer inteligência, porque esse é o fluxo, esse é o caminho normal. O esforço é quando eu quero vir de cá para cá. Por quê? Porque o caminho é esse, certo? Só que aqui eu estou indo no caminho contrário. Então, para chegar aqui eu preciso do quê? Esforço. Nadar contra a corrente. Sair daqui é mais fácil. Buscar, por isso que Salomão fala, busque a sabedoria mais do que pedras preciosas. Porque essa é a verdadeira riqueza. Se você tem sabedoria, se você tem bondade, tá entendendo? Essas coisas vão trazer resultados. Esses resultados são essas colunas do meio, essa coluna do meio. A sabedoria é o conhecimento colocado na prática. Não, a sabedoria é a percepção de Keter. É pela sabedoria que você tem ideia do que é Keter. Então vamos fazer aqui uma analogia simples. Existe Keter. Keter é um rio. Por que Keter é um rio? É um mar. Vamos colocar como Keter é um mar infinito. Eu vejo a superfície do mar. Ou seja, eu sei que existe um Criador. E eu sei que esse Criador é pleno. Eu sei que esse Criador é infinito. Eu só sei. Mas eu não sei o que há de fato no Criador. Então, o que é Hormá? Ele é o pescador que entra nesse mar. Ele vai até o mar e do mar ele tira o peixe. Correto? Então, assim, você vê peixe no mar? Não, mas o mar está repleto deles. Sim. Então, como que eu sei que tem peixe no mar? A partir da minha experiência com o mar. Eu tenho que ter uma experiência com o mar. Então, eu coloco o meu barquinho, vou para o mar e ali eu pesco o meu peixe. Então, esse peixe é o quê? É a ideia, a inspiração. Tá entendendo? Eu pego desse infinito de possibilidades, né? Que existe um infinito acima disso tudo, e desse infinito eu trago a ideia. Eu pego essa ideia, que é o peixe, e agora o que eu faço com o peixe? Eu frito e cozinho, pode fazer.
Não. O pescador, a função do pescador, Beber. a função do pescador é pescar. Exatamente. É pescar. Então, quem é que cozinha o peixe? A mulher do pescador. Isso aí. Não é isso? A cozinheira. O pescador, ele foi até o rio, pescou o seu peixinho, agora ele vai fazer o quê? Ele vai levar o seu peixinho para a mulher. E a mulher vai preparar, a mulher vai compreender o peixe. Tá entendendo? Então aqui eu recebo a ideia. A compreensão, ela vai compreender, ela vai pegar aquela ideia e vai entender quais são os efeitos e as causas daquilo. Como aplicar isso? Compreender significa trazer para dentro. Trazer para dentro, adquirir, se tornar uma coisa sua. Então, assim, essa ideia que veio de Keter, eu colhi, tá? Como pescador, pescou o peixinho, agora eu vou saborear. Agora eu vou saborear, eu vou estudar. Então, o que era a ideia aqui, já se transformou em estudo. Já se transformou em um tema a se estudar. E isso vai produzir o quê? Arte. Conhecimento. Porque compreensão é colocar a ideia dentro de você, não é? Da arte é o quê? É você penetrar a ideia. Por isso que o Tana diz que quando você estuda a Torá, você envolve a Torá, porque você está sobre a Torá, e ao mesmo tempo a Torá envolve você. Então você envolve a leitura e a mesma leitura também te envolve. Então, quando você está ali, diante de um estudo, né, você está diante de letras. O que vai te trazer o entendimento e a percepção daquilo não são as letras em si, mas uma fonte de entendimento que vai passar pela sabedoria e vir até a sua compreensão. Através da sua relação com as letras, com o estudo, com a ideia. Mas o que está acontecendo do lado de fora dos seus olhos é somente a visualização das palavras. A verdadeira mágica ela acontece dentro da tua mente. Você pode pegar um livro aí de filosofia, vai dar para o Eduardo ele vai ter uma compreensão muito mais apurada do que eu. Entendeu? Da mesma forma, você pega um livro de plano, um negócio de plano de saúde ali com a Samantha, cara, ela tem lá os papéis lá. Eu não gosto nem de olhar para aquilo, porque eu não faço ideia do que está escrito ali. Mas ela conhece cada número. Tá entendendo? Então a minha relação com este tema é uma, a relação daquele que se debruça sobre ele é outra. Tá entendendo? A relação de quem domina é uma relação íntima. Tá entendendo? Isso é intimidade, isso é da arte. É quando você penetra nesse igual um montador de imóveis, né? Como um embrião que vai se formando. Entendeu? Então, Pinhais ele sai, né, da bondade. Pode falar, meu filho. Olha pra gente aqui também, que a gente olha pra gente aqui também. Eu tô olhando. Ah, pra nós aqui também, do lado direito aqui também. Então, tô olhando. E agora? E agora que eu tô olhando? Agora eu pra nós aqui também. Então, tá admirando, senhor. Então, olha só. Aí Pinhais, ele sai dessa esfera de bondade e vai em direção a uma esfera de severidade. Então, aqui, ele sabia, ele não esperava a ideia aqui, não é, eu vou fazer isso, que isso vai ser algo muito bom. Não, ele foi tomado de zelo. O Eterno diz, ele foi tomado, ele foi dominado pelo meu zelo. O meu zelo fez com que ele rompesse toda e qualquer passividade em relação ao mal e agisse com uma maldade, porque o que é pior? Você cometer um ato ilícito ou você tirar a vida de alguém? A vida. Não é? A vida de Tirar a vida de alguém. Ele foi lá e tirou a vida de duas pessoas. Tá entendendo? Que estavam ali cometendo um ato ilícito. E aí o Eterno, então assim, qual era o pensamento? Vamos pensa na hora. Não, eu não vou permitir isso. Ele vai lá e transpassa, tá, com a vara, com a lança. E o casal morre. O que deveria acontecer ali? Pela lei, pela ótica normal, pelo contexto? Ele seria condenado. Não é isso? Ou no mínimo, por ser sobrinho do homem, Estipado pra fora por ser sobrinho do homem,
no mínimo ele ia perder a sua, Faz um seu cargo. acampamento. Só que antes disso não, o Eterno fez o quê? Fez uma brit shalom, um pacto de paz, uma paz plena. Só que esse shalom do texto, dentro do texto da Torá, tem um vav quebrado. Toda a Torá que você pegar, nesse brit shalom que fala, né, um pacto de paz com Pinhas, né, quando o Eterno fez esse pacto de paz, a palavra shalom, o vav dela está quebrado no meio. E isso é em qualquer Torá. Inclusive o Rabino Moshe contou uma história uma vez com um rabino novato, né, muitos anos lá no Pará. Aí ele viu a Torá, lendo a Torá e tal, aí ele viu que o vav era quebrado. Aí o que ele fez? Foi lá e emendou. Foi lá e emendou. Faltou tinta. Não Vai? pode, Faltou cara. tinta. Ele foi lá e... Tipo assim, eu acho que é erro de impressão, alguma coisa assim. né? Aí ele foi lá e aí ele ficou curioso. Deixa eu ver se isso tem outra... Que ficou aqui na cabeça, porque a Torá era escrita com muito zelo. Tá Entendendo? Então tá tudo perfeito aqui. Falta de tinta não é porque tá tudo cheio de tinta, tá tudo bem pintado. Agora só esse vale aqui, deixa eu emendar. Deixa eu consertar isso aqui. Aí ele foi ver outras Torá e tinha o mesmo vale quebrado. Aí que ele foi estudar para entender o porquê. Por que esse vale quebrado? Porque foi uma paz que você adquiriu quebrando uma regra. Tá entendendo? Então é uma paz que veio a partir de um rompimento. Você precisou romper com a tua zona de conforto, porque isso aqui, apesar de ser muito bom, também pode ser destrutivo. Foi com Gevurah. De forma isolada. Ele agiu em Gevurah, mas a condição dele, o status dele, o cargo, a posição dele dentro do povo, o colocava como Hesed, porque ele é um doador de espiritualidade, ele era um sacerdote. Então ele estava fazendo o serviço para o Eterno, só que esse serviço para o Eterno tinha como objetivo o quê? Doar retidão ao povo. Tá entendendo? E aqui, ele entendeu que o serviço dele aqui já não é com o Eterno. Então aqui eu vou ter que olhar para baixo para resolver essa sujeira aqui da pior forma possível. Só que ele pensou, no momento em que ele fez isso, que ele iria perder a credibilidade dele, perder o status, perder o mérito, perder a reputação. Então eu vou ser condenado pelo que eu vou fazer, mas eu vou fazer mesmo assim, por causa do zelo pelo Criador. E aí entra a ideia do auto-sacrifício. Tá entendendo? Ele sacrificou a própria reputação dele. E a partir desse sacrifício é que ele então se tornou uma grande referência para o povo. Por quê? Porque até então todo mundo achava que ele ia ser esculachado, excomungado. E aí vem o Eterno, não vai. Muito pelo contrário, ele vai ser exaltado. E aí o povo entende. Não, peraí, vive em paz com todos. Até um dos 10 mandamentos aí vive em paz com todos. Contudo, aquilo que tentar tirar a tua paz, você destrói. Porque se você quer paz para os teus, você não pode querer paz para quem quer guerra contigo. Tem lógica? Não. Eu quero paz com quem quer me destruir? Claro que eu quero. Agora, se a pessoa quer me destruir, eu posso continuar querendo paz com ela? Claro que não. Não tem acordo, porque qual é a paz que a pessoa quer? Qual é a ação que a pessoa quer? Uma rendição. Para que ela possa... Então, peraí. Para me defender, para defender a minha própria vida, para defender a minha integridade, e no caso de Pinhas, para defender a moralidade estabelecida pelo Criador no meio do povo, eu sacrifico a minha reputação. Eu perco tudo que eu tenho, eu jogo tudo fora, perco o meu nome, mas eu vou fazer esse ato, porque eu não admito que se chegue a um nível de uma mediocridade tão grande, né? Porque, cara, o culto de Baal Peor é uma das coisas mais nojentas. Vocês já ouviram falar como funciona? Já. Não. Tá entendendo? Você defeca na frente do ídolo. Não é só isso, não faz tudo. Não, eu tô Faz de tudo, né? Porque assim, é uma coisa relacionada ao prazer. Então é um culto primitivo. Então Baal Peor significa aquela ideia do prazer. Todo tipo de prazer. Prazer físico. Então tudo aquilo que você faz que te gera algum prazer
era considerado uma forma de culto para esse Deus pagão. Então, fazer sexo prazeroso, vamos fazer diante do nosso Deus. Comer desreguladamente não é prazeroso? Comer não é gostoso? Defecar não é? Como dizia a Desi Gonçalves? Não é? Então, tudo que gera prazer e satisfação É física. engraçado, eu dei pra vários, mas é engraçado. Não, Esse Gonçalves. tudo que gera satisfação física, nós vamos dedicar a esse Deus. Tá entendendo? Então, não é um culto em si que eu estou falando. Baal Peor é um nível de consciência. Em que você só quer dar algo a Deus, algo ao Eterno, se aquilo te der algum prazer. Ô, Rodrigo. Tá entendendo? Se aquilo te der alguma satisfação. Então, para de ser o Eterno aqui, o alvo do culto, o alvo do serviço, para ser você próprio. Aí você para de transcender. Você para de extrapolar a caixa do teu ego e ir adiante de algo maior. Por quê? Porque você está buscando aquilo que é próprio seu. A caixinha. Tá entendendo? O teu próprio prazer, o teu próprio A satisfação. sua caixinha. A sua A gente caixinha. faz a escolha Você não sai da caixinha. sem culpa nenhuma, né? Só que daí o Pinhas vem, sai da caixinha e ele comete então um alto sacrifício. Mas ao invés de ser punido, ele foi honrado pelo Eterno. E a palavra Pinhas, qual é a gematria dela? Então vamos partir aqui. Nós temos aqui o Pei, que significa que tem um valor numérico de 80. 10. Né? O Yud, que é 10. O Nun, que é 50. E temos o Het, que é 8. E o Samer, que é 60. Não é isso? Então, 80 mais 10, 90. Mais 50, 140. Correto? Isso. Mais 8, 148. Mais 60, 208. 208. E qual outra palavra no hebraico tem o mesmo valor numérico? Lembra do que a gente falou? Do autossacrifício? O autossacrifício, saber que você pode perder a sua vida, mas colocar o ato de... Tipo assim, eu vou perder a minha vida, mas eu vou fazer aquilo que o Eterno quer que seja feito. E ainda que isso me custe, isso é um nível de... Essa questão do sacrifício é algo muito profundo. Tá entendendo? Porque você só pode sacrificar aquilo que você ama. Você só pode sacrificar o que você gosta. É abrir mão de algo que te tem valor. Por algo pelo qual você dá muito mais valor. Tá entendendo? Que é a tua... Escolha. Então eu vou perder tudo, mas eu vou agradar o Eterno. Então, olha só o oposto da ideia do Baal Peor. Tá entendendo? Em que você vai cultuar a Deus fazendo tudo o que você gosta. Nessa ideia de Pinhas, não. Você cultua ao Eterno fazendo o que você não gosta. Fazendo o que você não quer fazer. Como o Jung dizia, né? O homem livre não é aquele que faz o que quer, é aquele que faz o que não quer. E ele quer fazer o que não quer. Tá entendendo? Então é uma coisa meio complexa. Aí, Legal. qual é a palavra? Eu vou escrever aqui, vou deixar para vocês lerem. Tem muita força, né? Não tá. É. Não quer. Não é fácil, não. Não. É uma Escolha. É difícil, é difícil. Tem que lutar contra você A sua mesmo. natureza. a sua Lutar contra vontade. você mesmo. Quero comer aquilo. Não, não comer. Qual é a palavra que eu tenho aqui? Yetzirah. Yetzirah. Yetzirah? Não. Yetzer... Não. É Yetzirah é uma coisa. É o nome. Yetzirah não. Oi? Yetzirah não. Você é? É. Está. Lembra que Yetzirah. Hã? Yetzirah. Isaac. Então nós temos aqui Isaac. Esse é um rei? Está arranhando, né? É o rei, seu... Oi? É o rei, isso ali? Isso aqui é o rei. É porque lá onde eu ia, eu botava com CH. Tu botou ali. Sim, não. Não, tu falou ali lá. Aí você Lá aprendi com CH. Yitzhak. É. Tá, mas o nome é Isaac. Então vamos colocar aqui, ó. Não, tô falando que eu aprendi com CH. Mas se você for escrever com CH, ninguém vai entender. Só nós aqui, no público não. Então, ó, Yitzhak.
Isaac. Isaac. Tá? Então, acho que fica muito mais fácil ver Isaac. Tá? Então, assim, Isaac. Então, qual que é a relação? A mesma gematria, o mesmo valor numérico. Tá? Então, aí, pô, será que, além de Elias, será que havia também ali uma porção da alma de Isaac? Isso é irrelevante. Por quê? Porque É provável. o que realmente une os dois aqui? Atitude. Oi? Atitude. A ação do auto-sacrifício, Isaac. da auto-anulação. Isaac. Ele foi Tá sacrificado. entendendo? Ele foi sacrificado lá no É porque ele Isaías, né? É por isso que Esse é o- Isaac, e quem fez essa principal transição? Né? Aqui nós temos Abraão, nós temos Isaac e temos Jacó. Não é? Hesed, Gevorah, Tiferet. Então, o primeiro a fazer essa transição, o primeiro arquétipo da Sefirá de Gevorah, quem foi? Sirac. Foi Itzhak. Então, quando Pinhas ele toma essa atitude É forte. de sair da sua zona de conforto, sair da sua benevolência e ir em direção ao ato de severidade, neste momento ele adquire o que os sábios chamam de temor de Isaac. O que é o temor de Isaac? Tá entendendo? O temor de Isaac é quando você coloca a sua vida abaixo da vontade do Criador. Então, imagina Isaac deitado ali na Akedah de Isaac, ele deitado no altar de pedras, né, com 27 anos de idade, cheio de vida pela frente. 37, né? É, 37. 37. Então, cheio de vida pela frente, com tudo para conquistar, herdeiro de tudo, e aí de repente ele deita ali, sabendo que a sua vida está por um fio, está prestes a acabar. Alguns sábios dizem que até já chegou a arrancar sangue. Diz que saiu uma quantidade de sangue dele e tal, mas não é o que está escrito. Isso aí é complicado. Não, mas são comentários. Comentários, todo comentário, ele não tem a ideia, principalmente Midrash, ele não tem a ideia de ser verdadeiro. Ele tem a ideia de trazer uma lição. Então, quando eles dizem ali que o sangue de Isaac realmente fluiu, é porque é para dizer que se realmente o Eterno não segurasse a mão, tá entendendo? Então, assim, Ia ser concluído a ação. não, na verdade ia ser concluído o ato, mas o sacrifício ele foi aceito antes Ah, tá. de Mas acontecer. a No intenção. mundo metafísico, né? Faz a intenção, cara. É. Aí tudo é Porque intenção. Isaac tinha aceitado Então é por isso que Ele diz, foi- e Abraão de fato sacrificou Isaac. É. Por quê? Porque ele só não concluiu porque foi O retido. coração dele ele sacrificou. O Exatamente. coração de Abraão ele sacrificou o filho. Mas na verdade quem estava se auto-sacrificando Era o próprio Abraão. Não. Na verdade quem auto se sacrificou foi Isaac, porque Isaac sabia. Ele perguntou, Ele pai, aceitou. Pai, ele aceitou. Pai, no coração dele ele aceitou. Ele falou, pai, eu tá aqui as linhas aqui. Eu quero o cordeiro. Mas no coração dele ele sabia, eu sou o cordeiro. Isaac já sabia. Então ele já tinha aceitado antes. Então assim, olha o paradoxo. É Paradoxo não, forte, olha a ideia. Então assim, você tem aqui, nessa esfera, você tem a benevolência, você tem a bondade, que é onde todo mundo quer ficar o tempo todo, mas para manter isso aqui você tem que vir para isso. Tá entendendo? Só que para eu transitar entre a bondade e o ato de severidade, o que vai fazer com que a minha severidade seja realmente algo positivo? Porque se não são lados opostos, O equilíbrio. não é? Quando todas as minhas ações desse lado visam manter o que eu tenho desse lado. Tá entendendo? Então, assim, eu preciso ter um ato de severidade, mas eu não posso perder essa condição de bondade. Então, o ato de severidade que eu vou cometer é em nome da bondade. Se qualquer ação não visar promover isso aqui, não é uma transição. Tá entendendo? É como sair realmente. Tipo assim, eu não deixo o Hesed aqui e vou ali buscar Gevorah. Eu levo o Hesed comigo. Tá entendendo? Então isso é penetrar a bondade na justiça. Fazer com que a justiça produza bondade. Mas para quem? Para quem? Por exemplo, um juiz. Tem o Valtecir rouba o carro do Marcílio. Aí vai os dois diante do juiz.
Aí o juiz ele é justo, correto? Então eu tenho aqui uma causa. O Valtecir roubou o carro do Marcílio, ok. Valtecir, você devolve o carro do Marcílio e você vai ser preso. Não é correto? Eu fui bom com quem? Com a vítima. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Então, enfim, mas eu fui bom com a vítima, com o outro eu não fui. Com o outro eu não fui. Então, eu fui bom de verdade? Parte. Oi? Em parte. Não, eu fui bom de verdade. Por quê? Porque o que baseou a minha bondade não foi o Marcílio ou o Valtecir. Eu não estou nem aí para quem é que está brigando. Eu estou aí para o que diz a lei. O juiz, ele não olha para os lados. Ah, fulano, Beltrano. Pelo menos não devia. Ele deve olhar para a lei. A lei é a beleza. A lei é o centro que organiza tudo. Então, a partir da lei, eu decreto sentenças e juízos. Agora, se o juiz, ele for... Não, peraí. O Valtecir, ele roubou o carro do Valtecir. Mas, poxa, ele é um cara... O Valtecir é um cara maneiro. Eu não gosto muito do Marcílio. Eu só gosto mais do Valtecir. Então, Valtecir, é o seguinte. Você roubou o carro do Marcílio, não faça isso, meu amigo. Vai para casa. Não faz isso, não. Aí o Valtecir vai embora. E o Marcílio fala, então, cara, você aprende a ser mais esperto, cuida melhor das tuas coisas. Não, imagina se a lei fosse assim. Porque o Valtecir, ele é mais pobre e o Marcílio é mais rico. Então eu vou beneficiar o Valtecir, que é mais pobre. Não é? É só o celularzinho. Não é porque eu sou bom. Eu sou bom, então ele roubou um carrinho ali para poder vender umas peças, para poder comprar as coisinhas, para poder pagar as continhas. Você tem 10 carros. Tá entendendo? Então, para eu ser bom, eu teria que libertar o ladrão. Porque o ladrão é pobre. O ladrão fez porque precisava. Enquanto aquele que foi lesado, para ele não vai nem fazer falta. É o dono de um mercado. O cara tem um supermercado, entra lá um mendigo, rouba uma bolachinha de biscoito para poder tratar dos filhos, tadinho. O dono do mercado, ele pode ver essa situação e falar, poxa, pode levar, ainda leva mais alguma coisinha, estou sendo bom. Só que daí tem um outro ladrão lá olhando. Então não precisa nem pegar escondido. Tá entendendo? Então, assim, essa é a bondade destrutiva. Porque é muito mais fácil. Não, eu não quero ser bom, não tem que ser bom. Eu tenho que ser justo. Chega na pessoa que está com dificuldade, não, beleza, amigo? Faz o seguinte, faz 2 horas para mim de trabalho, limpa lá o pátio do estacionamento, ou faz qualquer coisa, ou lava o meu carro, que seja, e aí no final do dia eu te dou. A pessoa vai se sentir muito mais, quer dizer, a pessoa decente, né? Vai se sentir muito mais valorizada. Por quê? Porque eu não precisei me humilhar para ninguém. Ele olhou a minha dignidade, me deu um trabalho, tá entendendo? E aí eu estou sendo justo. Mas não é na bondade de promover algo para o outro sem que o outro tenha nenhum mérito. Tá entendendo? Porque senão eu estou incentivando a falta de mérito. Porque aquele negócio do pai quer ser bom com o filho em tudo, porque tadinho, dá tudo, não dá, dá. Cara, vai chegar uma hora que quando tu não tiver para dar... Vai ficar na aba. Oi? Vai ficar na aba. Não, vai dar na cara do pai. Vai dar na cara do pai. Vai dar na cara, entendeu? Então, assim, a nossa missão aqui, pra gente poder fechar. Como eu já vi criança fazer com a mãe. A nossa missão aqui não é ser bonzinho, não é ser ruim. A nossa missão é ser correto, é ser justo. E às vezes ser justo não é ser bom pra mim mesmo. Tá entendendo? Porque às vezes para ser justo eu tenho que também abrir mão de algo que seja meu. E essa foi a ideia de Pinhas. Para eu agir com justiça, porque se eu continuar sendo bom, o povo vai ser destruído. Então eu preciso ir para lá. Só que se eu for para lá, quem vai ser destruído sou eu. Só que para que o povo não seja, ou seja, o meu senso de critério, ele está além do meu ego, ele olha para a comunidade, não para os meus próprios interesses, então eu vou fazer o que tem que ser feito pelo bem da comunidade, pelo bem do outro, por aquilo que está além de mim. Mas se eu ajo somente pensando em mim, para começo de conversa, nem aqui ele estava. nem desse lado ele estava. Ele já estaria aqui mesmo. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender o seguinte, para a gente poder fechar.
nem sempre ser bonzinho é bom. E nem sempre ser severo é ruim. O que vai decidir quando ser bom e quando ser severo? Ora, a justiça, aquilo que é correto. E para eu entender aquilo que é correto, eu preciso sair desse extremo e buscar um ponto de equilíbrio que me faça observar as duas coisas do alto. Que aqui eu entendo, não, realmente, essa terra está seca e esse lago está transbordando. Então, para que haja um equilíbrio aqui, eu tiro o excesso de água daqui e rego a terra do outro lado. Tá entendendo? Não é só apreciar, vai saber como trabalhar as ideias. Então, aquele que está desse lado aqui, no lado do esforço, do trabalho, no lado das rezas, do estudo, da dedicação, ele está pensando em receber o que tem desse lado aqui. Tá entendendo? Ele está tendo esse lado como objetivo. Só que aquele que olha por este lado precisa também olhar para esse lado como um objetivo. Por quê? Porque se eu não fizer essa transição de tempos em tempos buscando esse equilíbrio, isso aqui também, eu vou só doando, vai chegar uma hora que eu não tenho mais. Então aqui eu dou, aqui eu recebo. Posso doar alguma coisa sem antes receber algo? Tá entendendo? Por que o final de tudo é o Criador? Ele é o final de tudo porque ele é o único ser que não depende de nenhum tipo de recepção. Fora do eterno, tudo depende de alguma coisa para existir. Tá? Tudo depende de receber algo que não é propriamente seu. E aí a vida ela vai se desenvolvendo em quê? Em relacionamentos. Se não houver um relacionamento da terra com a semente, não há plantas. Se não houver um relacionamento entre o céu e a terra, não há chuva. Não é isso? Então tudo depende de receber algo do outro. Tá entendendo? Então a gente precisa ter essa consciência de que a bondade ela vem do eterno. Do eterno. A justiça vem de nós. A ideia do eterno é apresentar a justiça. Olha só, a bondade é minha, não se preocupe em ser bom não. Mas está aqui a forma, a Torá, os mandamentos, os conceitos e os princípios. Está aqui a forma para que você seja justo. E para que ser justo? Para poder desfrutar a bondade de uma maneira mais sensata, que não olhe somente para aquilo que você quer. A bondade como um todo, a bondade como um coletivo. Então, essa ideia do auto-sacrifício é que traz a verdadeira redenção. Porque enquanto todas as suas ações forem baseadas somente naquilo que te traz conforto, você vai viver como todo ser humano vive, normalmente. Mas quando você ganha a ideia, quando você abraça a natureza de agir sempre em prol do outro, inclusive quando o seu está na reta, inclusive quando essa ação significa perder, quando você tem que abrir mão de algo que é precioso para você, e se você não abrir mão, você não vai conseguir fazer essa justiça, e você abre mão porque a justiça é maior, aí é que você encontra realmente a espiritualidade. Aí é que você vai conseguir compreender os ensinamentos de grandes sábios. Inclusive do próprio Jesus, que dentro da narrativa tem esse arquétipo, daquele que abre mão, A gente sabe que é uma invenção, mas dentro da mentalidade, esse arquétipo ele é muito eficiente. Porque eu abri mão da minha própria vida pelo prol do outro. O problema é, se eu já fiz, eu não preciso fazer mais. É aí que nasce o dilema. Muito pelo contrário. Tá entendendo? Muito pelo contrário. Pegue isso, e claro, não tem que sair se sacrificando, se matando, mas abrindo mão. Abrindo mão de coisas que se identificar como fonte da bondade divina. Isso é ser olhado aqui. Eu tenho isso aqui, então eu posso doar. Quem está aqui sempre se vê vazio. Tá entendendo? Quem está desse lado aqui sempre se vê em busca de algo. Sempre se vê vazio e querendo receber. Por isso está sempre se esforçando. Aqui não. Aqui você tem a possibilidade de se perceber, ver a falta do outro, ver a carência do outro e colaborar. E aí, um de encontro ao outro. Aí você vai criando beleza. Então, opa, isso que eu vou fazer, seja bom ou seja ruim, vai produzir beleza? Vai trazer equilíbrio?
Tá entendendo? Vai trazer fundamento. O que o conhecimento me diz sobre isso? Porque é esse conhecimento que eu vou construindo aqui que vai direcionando tudo. Porque aqui eu tenho a base, mas aqui eu tenho o objetivo. Então, o que é todo o resto? O que é todo o resto? São ferramentas de trabalho. E qual é o trabalho? Construir. Malhut. E o que é Malhut? A expressão de Keter. Keter é inalcançável. É transcendental. Não temos acesso. Mas a Malhut, sim. Porque o Deus que habita aqui, este se relaciona. Aqui não. Aqui Deus não se relaciona com você. Tá entendendo? Quem se relaciona com você são os atributos. Porque a partir de Keter, você não tem acesso a nada do que está acima. O próprio Keter já é uma coisa que você não tem acesso. O que a gente falou do rio? Tá entendendo? Ah, você se relaciona com o rio? Não, você se relaciona com o peixe que você tira do rio. Porque se você se jogar no rio, você morre. Não é isso? Você não nasceu para viver no rio. Tá entendendo? Então a sua relação com o rio é tirar algo que você possa trazer para a terra. Mundo físico. Tá entendendo? A não ser que você seja meio aquático. Aquele Waterworld, lembra aquele filme? Muito bom esse filme. Que os caras viviam na água. Então, se você não é uma sereia, ou seja, se você não é um ser mítico, angelical, você não tem acesso a Keter. Você só tem acesso ao que se manifesta. E essa manifestação, porque Keter é raiz, Keter é oculto, aqui é o fruto. Tá entendendo? Rodrigo, antes de você fechar, eu tenho um complemento para esse Pinas aí. É só um minutinho só. Coisa rápida. Existe uma coisa que o Eterno criou também, se chama, mandou os homens criarem daquela cidade de refúgio. Por que cidade de refúgio? Porque para o vingador de sangue não vingar o assassino. Por quê? Dentro dessa ótica aí também, o assassino, quando ele mata pelo um algo maior, então ele é absolvido. Então, vamos supor, a pessoa ela cometeu um assassinato. Então, enquanto ela estiver dentro da área do seu assassinato, ela pode ser vingada. Ela pode ser assassinada por um parente e está tudo certo. Mas a pessoa cometeu um assassinato e correu até a cidade de refúgio. Chegando na cidade de refúgio, ele está seguro, não está? Não. Ele está preso. Fica preso. Ele está preso. Então, assim, vai passar o tempo. Tipo assim, vai para a cidade de refúgio, ou seja, vai voluntariamente para a cadeia. Que na cadeia a gente vai tomar conta de você. Agora, enquanto você estiver aqui, aquele que se vingar, tá entendendo? A gente não pode punir. Por quê? Porque ele agiu em vingança. Então, já que você cometeu o seu erro, então corre para a cidade de refúgio, ou seja, admite o seu erro e vai pagar. E ali ele ficava até o sacerdote que era o gestor da época morrer. Depois que o sacerdote morria, então a culpa era anulada e aí ele poderia voltar para a sociedade. Mas a questão disso aí que eu estou falando, que a gente dizia, a gente entende perfeitamente. A questão é que, trazendo para o nosso contexto dos dias de hoje, se a pessoa, vamos dar uma suposição, um ladrão entra na tua casa ali, quer fazer maldade com teus parentes, teu amigo, tanto faz, ali, aí você vai lá e mata ele e chamar... É legítima defesa. Chamar uma autoridade e falar, entrou aqui, na minha casa, queria fazer maldade, eu peguei aqui, e matei. Então, é isso que eu estou falando, entendeu? Então entra na questão também de Pinas, porque ali estava na casa, ali, né? No acampamento, né, ele viu aquele mal ali e ele teve que acabar com o mal, pô. Sim. Então, mas ele entendeu o quê? Para eu acabar com esse mal, eu vou ter que abrir mão da minha própria vida. Aí também o cara, quando vai, se ele for brigar com um bandido, ele pode estar, ele com certeza está botando a vida dele em risco. Do bandido e matar ele também. Né? Porque a partir do momento que você vai brigar com um bandido, aí você está colocando a sua vida em risco. Agora, a partir do momento que você vai com uma lança em cima de um casal despido, já não tem nenhum risco ali do cara revidar, porque o casal estava de costa. Você chega e transpassou com a lança. Então, dentro da lógica, a cena, sim, foi uma cena até covarde. Tá entendendo? Foi uma cena assim, poxa, ele nem chamou o cara pra briga.
Só que o que foi levado em conta ali? Ah, não, vou conversar com o Zimri, conversar com a pós. Não, cara. Não, Israel, ele foi totalmente prostituído. Prostituído. Pessoas que, viram tudo que viram, agora no estado de plena degradação. De plena degradação. E só uma atitude pode remediar isso. Qual é a atitude? Você se sacrificar. Aí tudo volta ao normal. Assim, então que seja. Qual é o meu sacrifício? Corte o mal pela raiz. Tá entendendo? Tira ele. Então ele estava aguardando ali uma sentença de morte e ele já estava pronto para receber. Olha só, você vai ser banido, tá? Por quê? Porque se o Eterno quisesse acabar com isso, ele acabava. Não precisava você se meter. O problema é que o Eterno quis acabar com aquilo através do quê? Através de uma ação. Porque o Eterno, ele vai sempre se manifestar através das ações do homem. Tudo, seja por bem, seja por mal. Tudo que você fizer, tudo que você produzir, você vai produzir um efeito. Tá? E esse efeito ele pode afetar tanto a sua vida como a vida de quem está do seu lado. Então assim, se eu estou desse lado, eu preciso me esforçar. Se eu estou desse lado, eu preciso ceder. Vocês já entenderam que a gente está falando de casamento aqui também? Tá entendendo? Eu estou dentro de uma esfera que eu estou bem. É tudo na vida, né? Pra mim tá tudo 10. A gente tem mulher. Pra mim tá tudo 10. Tô do meu lado, tenho minhas coisinhas. Sim. Eu chego em casa, eu tenho comida, tem água, tenho tudo que eu preciso. Ok. A mulher não. A mulher ela quer construir, ela quer ganhar, ela quer gastar, quer isso. Por quê? Porque ela é receptora. Tá entendendo? É receptora. Então, o que eu faço? Eu fico na minha zona de conforto? Não. Vou lá, uso do meu lado feminino de administrar, de querer receber também para poder manter isso aqui. Porque se eu não tiver para dar, ela vai procurar outro do lado do outro. Não é? Então eu preciso fazer a minha parte para manter o meu conforto. Desse tá jeito, é desse jeito. Não, tá entendendo? Então assim, a relação de homem e mulher é uma relação de unidade. Não são de dois indivíduos, porque enquanto forem dois indivíduos, um não compreende o outro. Por quê? Porque a compreensão, ela vem do lado feminino, correto? Mas aqui, para eu ter compreensão, o cara também tem que ter sabedoria. A mulher não vai compreender o homem que não tem sabedoria. Não vai mesmo, mas isso aí não tá entendendo? O homem, ele tem a sua responsabilidade de sabedoria, ele tem a sua responsabilidade de ser o provedor, e ele tem a responsabilidade de promover as conquistas. Tá entendendo? Agora a mulher, ela tem a compreensão, ela acolhe, é aquela que faz, é aquela que prepara o ambiente porque ela compreende, ela acolhe, e ela tem também o atributo da força, da gevurá, da severidade. Por quê? Porque a mulher ela é rigorosa. Cara, você quer ter uma vida boa, dá o dinheiro na mão da mulher e deixa ela tomar conta. Não, eu falo de mulher, não falo de criança. Tá entendendo? Porque a mulher ela tem um senso de organização muito mais apurado que o homem. Tá entendendo? A mulher ela olha para detalhes, o homem olha para os brutos. Me diz que até um caderninho eu não tenho. Mas aqui também a mulher tem rode. Rode é o quê? Essa coisa de querer ver o outro bem. Tá entendendo? Mulher ela gosta de ver o marido, não gosta, né, Flor? Ver o marido bem arrumado. Quando eu esqueço de escovar o dente, ela pega no meu pé, porque ela. Ué, o dente é meu. Mas o dó foi nela. Tá entendendo? Você vai passando da hora de eu tomar banho. É simples assim, né? Tipo assim, vai passando da hora de tomar banho, ela, tomar banho. Mas peraí, por que o meu não tomar banho incomoda ela? Claro. Porque ela gosta de ver o homem bem. Então ela serve o outro. Ela faz. Então assim, todos esses atributos, o tempo todo a gente está usando no nosso dia a dia. No dar e no receber. Tá entendendo? E quantas vezes eu tenho que sair do meu lugar aqui para vir para cá? Tá entendendo? E quantas vezes ela tem que sair do lugar dela para vir pro meu? Tá entendendo? Então esse trânsito, essa maleabilidade. Opa, quais são os nossos valores? Quais são os nossos critérios?
A gente tem que procurar sabedoria, isso parte do homem. A mulher também tem que ser uma mulher compreensiva. Tá? A gente tem que construir a espiritualidade dos filhos, precisam transmitir para os filhos os valores. Tá? Eu preciso ter bondade, eu preciso ter justiça, eu preciso ter conquistas, eu preciso também saber colaborar com as conquistas alheias, né? A parceria, a sociedade, no trabalho. Tá entendendo? Eu tenho os meus fundamentos morais. Eu tenho minha casa, eu tenho minhas contas para pagar. Eita. Tem minha casa, tem meus sonhos para construir, meus projetos. Então, se eu não souber organizar isso aqui, não estou falando de um monte de bolinha arriscada, eu estou falando de coisas que a gente sente, experimenta todo dia. Na prática, na vida. E que precisam muitas vezes, às vezes, de um centro. E qual é o centro? Opa, isso é bonito. Como que eu identifico se uma coisa é boa ou não? Independente de qual lado tá, isso vai trazer equilíbrio. Isso é belo. Isso vai manter a beleza daquilo que está estabelecido. Ou essa novidade pode acrescentar beleza àquilo que já é belo. A mais bela ainda. Então, buscar beleza. Então, assim, pra gente finalizar aqui, é interessante, quando você estava falando, aí veio na minha mente, engraçado, quando eu era pequena, eu era muito levada, né? Era muito levada. Então, muito levada. Não mudou muito, não. Apanhava, mas apanhava, era muito levada. E aí, me parece que vem um filme, parece que é engraçado como é que tem a mãe, o pai, a mãe, e meus pais eram muito rigorosos, porque queria que eu fosse um ser humano bacana, e aquilo veio um filme, tipo assim, poxa, graças a Deus que eu tive um pai e a mãe daquela forma, daquele rigor. Quando ela falava, quando ela batia, quando ele falava, parece que veio um filme agora. Foi engraçado que a árvore sefirótica está em tudo na nossa vida, né? O pai, a mãe, quando a gente é criança. E eu falei assim, poxa Deus, graças a Deus que o ser humano que eu me tornei, graças à severidade. Porque não é só. Vocês já ouviram falar da teoria dos fractais? Fractal? Porque na verdade o infinito nada mais é do que um padrão de uma repetição infinita de uma base. Tá entendendo? Então, através de uma base, aquilo vai se reproduzindo. O próprio crescimento molecular, celular, tudo é isso. Sim. Tudo tem o mesmo padrão. Qual é o padrão? O masculino e o feminino se expandindo. Tá entendendo? Se expandindo. E aí tudo cresce a partir O poder da disso. Kabbalah. Tá entendendo? Mas a raiz é oculta. Eu não posso ficar especulando a raiz, ficar querendo falar, Deus é isso, não, porque Deus é aquilo. Cara, Deus, ele está muito acima da nossa compreensão. O máximo que a gente vai compreender de Deus é o que a gente conseguir compreender da natureza. Compreendendo de nós mesmos, do outro, da sociedade, de como a mente humana funciona, de como os relacionamentos humanos se desenvolvem. É aqui que eu vou descobrir o que é Deus. Acima disso, irmão, é se jogar no rio e ali morrer. O Eduardo estava lendo mais cedo, a pessoa quer começar já compreendendo aquilo, tá entendendo? Perde toda a estrutura. Perde toda a estrutura. Então, vamos começar daquilo que eu tenho na mão. O que eu tenho na mão? Desejo. Opa! Se eu tenho vontade de aprender, tudo aquilo que eu desejo, eu recebo. Então, você tem vontade de aprender a estudar medicina. Se você tem esse desejo, você vai caminhar em busca desse desejo. Tá entendendo? E você vai se esforçar e fazer todo o seu trabalho para suprir esse desejo. Enquanto isso, outros desejos menores vão sendo saciados no meio do caminho. Porque, na verdade, não importa onde você vai chegar, o que importa é a caminhada. O que você vai construindo até lá. Então, até eu me tornar um grande médico, até quando eu chegar lá no meu objetivo, que nem o Eduardo, até eu me tornar um professor de filosofia, tem um caminho daqui até lá. Então esse é o meu objetivo, distante e longe. Mas este é o meu agora. O que eu faço? Vou caminhando para lá. Cara, no meio do caminho vão aparecer opções, no meio do caminho. De repente ele perde o interesse de chegar lá e vai para um lugar melhor. Só que a caminhada é que é o objetivo. Não é o lugar onde você vai chegar. Porque é nesse caminhando que você se constrói. Aí que caminha, a gente está falando assim que caminha a tradição. A tradição, ela nasceu lá com Abraão e ela foi caminhando. E cada geração, ela foi ganhando uma nova extensão de compreensão.
Chega um momento... Mutações aconteceram. Oi? Mutações aconteceram. Exato. Então chega um momento que a pessoa que nasce aqui no meio, ela já vai olhar para trás, olhar tudo aquilo que foi construído até ela. Então ela não vai precisar voltar para lá, ela vai só continuar. Só continuar carregando toda aquele aparato que foi sendo construído e construindo novos caminhos. Mas sem perder as raízes. Tá entendendo? O que é a raiz? É essa percepção de que eu estou em busca daquilo que é oculto. Eu não sei o que vai ser amanhã. Tá entendendo? Mas eu vou fazer o melhor que puder hoje, para que o amanhã seja bom, entendeu? E sem saber como vai ser amanhã, eu vou em direção a ele. Vou meter a cara, vou ver o que tem. Vou ver o que tem ali, entendeu? Dia após o dia, porque o passado já tem uma história. Pro passado eu já tenho a história para mostrar como foi. Tá entendendo? Pro hoje eu já tenho os fatos, eu já tenho a realidade. Pro amanhã, o que eu tenho? Meus sonhos, meus objetivos, minhas expectativas. Rodrigo, você trouxe isso, você me lembrou que eu estava falando muito, né? Você não tem o direito de terminar, mas tem o dever de começar. Exatamente. Como é que é, parceiro? Você tem o direito de não terminar, mas tem o dever de começar. Por quê? Porque só você pode fazer o que você pode fazer. Quem falou isso aí? Eu sabe que falou isso aí? Agora eu não lembro, eu fico ouvindo já vida, eu vou gravando aquilo que... Porque às vezes você vê muito hoje... Mais, aquilo que Tem direito de começar. Você vê hoje pessoas falando, eu sou a primeira pessoa na minha família a fazer faculdade. Eu sou a primeira, nunca ninguém na minha família fez faculdade. Minha família sempre foi muito pobre, sou o primeiro a fazer faculdade. Mas na verdade o que ele está fazendo ali é a realização de um desejo que já está ali na sua genética desde muito antes. Na raiz. Um ancestral, nunca se formou, mas sempre teve esse desejo. Sempre teve esse desejo, ele vai sendo transmitido geneticamente de pai para filho. E a genética é um fator muito poderoso. Muito forte. Muito forte. Tá entendendo? Então, assim, muito forte. O que você vai deixar é aquilo que você está construindo agora. Entendeu? Porque amanhã tu pode não estar construindo mais nada. O que está sendo feito agora, isso é real. Tá entendendo? Mas qual é a base disso? Entendeu? É tudo aquilo que já foi feito. Como é que eu vou saber se isso vai dar bom ou vai dar ruim? Olhando para quem já fez. Tá entendendo? A história está aí para ensinar. E o futuro está aqui para ser desbravado. Tá entendendo? E o presente está aqui para trabalhar. Acabar lá é linda. Oi? Acabar lá é linda. Com certeza. Então, Baruch Hashem, desculpa o atraso. Faz 20 minutos que eu falei que a gente ia encerrar.